seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos à celebração do 6º domingo do tempo comum e hoje a missa em intenção dos dizimistas de nossa paróquia. As intenções desta Santa Eucaristia: pelos falecidos José Pasquim Torquato, 7º dia, Hélio José de Souza, Nivaldo Batista de Novaes Filho, Graciela de Souza Rodrigues, Wanda de Souza Rodrigues, Ataíde Rodrigues, Yolanda Sex Martins, Orlando Sex, Lúcia Ricardo de Melo Alves, Sérgio Roque, José Alceu Demarque, Mabel Peixoto Bonfim, Otto Dias Domingues. Em ação de graças pelo casal Felipe e Sara Oliveira, pelos projetos de Isabela Oliveira, pela saúde de Ana Dilce Úrico, Otávio Freire, Nilda Laranjeira, e ainda em intenção às almas do purgatório. Todo segundo domingo do mês celebraremos nossos dizimistas. Nosso Senhor é fiel e justo. Ele enxerga nossos gestos concretos de amor na solidariedade com o próximo. Ele nos retribui com o que necessitamos, pois conhece profundamente o nosso coração agradecido e a nossa alegria em devolver-lhe parte do que dele recebemos, para que sua obra cresça cada vez mais. Deus reconhece seu compromisso na comunidade da oferta do dízimo. Irmãos e irmãs, este é um dia consagrado ao Senhor. No seu cuidado com os doentes, Jesus revela a face misericordiosa de Deus, que vai ao encontro das dores dos que sofrem, para lhes oferecer a graça da salvação. Nesta celebração, carreguemos em nossos corações os doentes de nossa família e todos aqueles que se encontram nos hospitais ou sem atendimento médico. O presidente desta celebração, Padre Cláudio. Vamos recebê-los com o canto de entrada, número 335. Tu sejas eu vencer. Teu
Oremos. Ó Deus, que prometeis permanecer nos corações leves e sinceros, concedei-nos por vossa graça a viver de tal maneira que possais habitar em nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco viverei na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar e vamos dar início à liturgia da palavra. Abramos os nossos corações para escutar a palavra do Senhor, que tem poder de nos libertar de nossas enfermidades e de nossos pecados. Leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, erupção ou mancha branca, com aparência do mal da lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos sacerdotes. Se o homem estiver leproso, é impuro, e como tal o sacerdote o deve declarar. O homem atingido por este mal andará com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem e a barba coberta, gritando: impuro, impuro. Durante todo o tempo em que estiver leproso, será impuro. E sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sois Senhor para mim, alegria e refúgio. Sois Senhor para mim, alegria e refúgio. Feliz homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado, e cuja alma não há falsidade, e cuja alma não há falsidade. Sois Senhor para mim, alegria e refúgio. Eu confessei afinal meu pecado, e minha falta vocês conhecerem. Disse eu irei confessar meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Sois Senhor para mim, alegria e refúgio. Regozijai-vos, ó justos, em Deus, e no Senhor exultai de alegria. Corações retos, cantai jubilosos. Corações retos, cantai jubilosos. Sois Senhor para mim, alegria e refúgio. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Fazei como eu, que procuro agradar a todos, em tudo, não buscando o
que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos de pé e vamos aclamar o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós e mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero ficar curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, acompanhando assim a liturgia da palavra desses últimos domingos, nós percebemos como Jesus, dando início justamente à implantação do reino de Deus, ele vai em frente através de palavras, gestos, né? E curas, digamos assim, vai mostrando que justamente como ele estava chegando no reino de Deus. E por isso ele dá resposta às necessidades, aos sofrimentos das pessoas. E hoje nós nos encontramos com esse texto do Evangelho de Marcos, e é bom ter presente alguns aspectos para ver a importância deste acontecimento em si. Comecemos olhando assim o livro, a primeira leitura de hoje, do livro do Levítico. Como eram tratados os portadores da lepra? Era uma doença muito comum naqueles tempos, verdade? Então, portanto, toda pessoa portadora dessa enfermidade, primeiro, ao momento em que ele percebia essa doença, ele devia apresentar-se ao sacerdote, para que o sacerdote, portanto, o declarasse: a partir de agora você é impuro, e portanto você não pode mais participar da vida em comum, Era praticamente expulsos. Lembremos assim, todas as pessoas portadoras de alguma deficiência era assim mesmo que eram tratados, todos, Lembremos também do cego bartimeu, que gritou de longe, porque não se podia se aproximar de Jesus, não podia, não era permitido, e até o impediam de fazer isso. Então assim, e olha só, como devia andar uma pessoa portadora dessa lepra? Diz o meio de hoje, Se o homem estiver em leproso, é impuro, portanto, o aspecto religioso, é impuro, andará, ele deve declarar
os cabelos em desordem e barba coberta, gritando: impuro, impuro. Ou seja, ele tinha a obrigação de, quando alguém se aproximasse dele, ele gritar: impuro, impuro. Não toque em mim para que você também não se torne impuro. Imaginemos, portanto, a pessoa nessa situação. Assim. Então, todos os aspectos e os fatos que acontecem. A pessoa era discriminada em dois aspectos. Primeiro, no aspecto mesmo físico, a doença, e depois no aspecto de discriminação, verdade, né? Isolado, jogado fora da sociedade. E então, mas nós temos outro aspecto também importante, que diz assim, né? Ele devia ficar isolado e morar fora do acampamento, ou seja, olhemos, portanto, o comportamento desse leproso com Jesus. Um leproso chegou perto de Jesus. Imaginemos, portanto, que dificuldades ele encontrou para chegar perto de Jesus. Ele tinha tudo contra ele: a lei, o respeito, a questão da contaminação, tudo. Mas a necessidade faz justamente, né? Surgir ele uma grande fé. Ele vai e encontra a maneira de se aproximar de Jesus, se coloca diante de Jesus. E olha só o seu pedido: se queres, tens o poder de curar. Ou seja, é mesmo a atitude de um escravo, né? É bem assim, no tempo da escravidão, o que os escravos diziam? Ele me dá porque ele é bom, não é porque eu mereço. Eu não mereço. É a posição do escravo, né? Assim eram as pessoas. Ele me dá porque é bom, não é porque eu mereço. E aqui nós vemos justamente: se queres, tens o poder de curar. Ou seja, ele sabia de todas as leis e não podia fazer isso. Mas ele vai em nome de Jesus. E aí, outro aspecto importante também: Jesus toca no leproso. E quem tocasse alguém portador de uma deficiência, ou até mesmo um corpo falecido, também se tornava juridicamente impuro. Veja, Jesus rompe com todos os esquemas, né? Assim ele fez também a questão do templo, né? Do sábado e assim por diante. Por quê? Para Jesus, o que estava ali era uma pessoa, que era o mais importante. E então, eu quero ficar curado, e acontece justamente o milagre. Pronto, né? E depois de outro aspecto, que ele se torna, portanto, um anunciador das maravilhas que Deus e Jesus realizou na vida dele. Queridos irmãos, e agora? A lepra, segundo a medicina, é uma doença curável hoje, tratada, curável. Mas com certeza há tantas outras lepras na sociedade de hoje que precisam também ser tratadas. Não somente a lepra física, porém também as lepras morais, religiosas, da própria sociedade. Tome lá o folheto, tome lá pronto. E na oração dos fiéis que nós vamos fazer, tem uma lista de lepras que nós encontramos na sociedade. Maria, da doença, do mal, a inveja, a maldade, o egoísmo, o medo, que é a covarde, falta de esperança, falta de condições humanas nos hospitais, né? Violência nas escolas, corrupção, a indiferença e o secularismo. Todas essas são lepras dos tempos atuais. Lepras que podem ser tratadas, curadas. Os irmãos, pensamos ao Senhor que nos ajude, né? Isso também está ao nosso alcance. Cabe a nós também colaborarmos para que essas lepras desapareçam e todos possam viver, segundo a Constituição do Brasil, todos temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Os mesmos deveres e os mesmos direitos, na verdade.
Curai-nos, Senhor. De toda inveja e maldade, Curai-nos, Senhor. do egoísmo de suas consequências, Curai-nos, Senhor. do medo que paralisa a covarda, Curai-nos, Senhor. da falta de esperança em um mundo melhor, Curai-nos, Senhor. das condições desumanas dos hospitais públicos, Curai-nos, Senhor. da violência em nossas escolas, Curai-nos, Senhor. da corrupção que desmoraliza a vida social, Curai-nos, Senhor. da indiferença e do secularismo, Curai-nos, Senhor. da falta de amor e respeito nas famílias, Curai-nos, Senhor. Tomemos o livro de canto no final do livro, cada qual da casa, temos a oração do dizimista. Partilha agora, depois você ter entrado na igreja, o livro de cantos, para os cantos, porque para as orações que nós fazemos todos os domingos. Então, no final do livro está a oração do dizimista. Aqui. Juntos. Receberei, Senhor, o meu dízimo. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma simples contribuição, porque não precisais dela. Esta oferta, Senhor, representa meu reconhecimento, minha gratidão e amor por tudo que me destes. É minha partilha com quem tem menos. É meu esforço para o sustento da comunidade. Se tenho, é porque vós me destes. Amém. Nosso canto número 345 do livro. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir, alegria tu me deste, um coração pra sonhar, que quer que sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor.
e de toda a Santa Igreja. Este sacrifício, Senhor, nos purifique e renove e seja a causa de recompensa eterna para os que fazem a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo que nos façamos ser mais santos, louvar a voz do Pai único perfeito, de dia e de noite agradecendo por Cristo nosso Filho, nosso irmão. É o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia verdadeira. Por isso que estamos reunidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos para cantar. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Ó Pai, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. mandai o nosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, sendo pelos seus apóstolos, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para os céus, deu graças, partiu o pão e o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu-lhes graças novamente e o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Todo isso é mistério da fé. Uma vez que comemos deste pão, toda vez que bebemos deste vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo e ficamos esperando a sua vinda. Recordando ao Pai neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão, nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos dá
reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória agora e para sempre. Amém. Amém. Esse ano vamos completar 60 anos na campanha da fraternidade. E um desses temas que foram tratados há alguns anos eram a fraternidade e os portadores de alguma deficiência. Tem tudo a ver justamente com o texto de hoje, né? E o lema era isso, vem para o meio, né? Justamente venha participar, sem discriminação, sem preconceito. Estamos procurando que a sociedade veja, né? E muito mais importante que isso, as ideologias, os pensamentos de alguns grupos sempre no centro deve estar a pessoa, né? A pessoa deve ser respeitada, deve ser valorizada e colocada no seu devido lugar. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Lembra-nos mutuamente desejando a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade.
Aos fiéis que forem comungar, estendam a sua mão para receber o corpo de Cristo e comunguem na frente do Padre ou do ministro. Não levem a comunhão ao banco. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul, estrelas pontilhado, o teu poder na santa criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando apagar as matas e florestas, o passarinho lendo sua cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu pedi em seu amor tão grande, seu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertez o seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando enfim Jesus vier em glória, e ao ar celeste eu me transportar, adorarei, prostrado para sempre, quão grande és tu, meu Deus, em ti cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu.
Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que o amor ao que nele crê, mas tenha a vida eterna. Oremos. Senhor, que nos fizestes provar as alegrias do céu, dai-nos desejar sempre o alimento que nos traz a verdadeira vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Os avisos da semana. Segunda e terça, amanhã e terça-feira, nós vamos ter normalmente a missa das 7h30 da manhã e amanhã também, segunda-feira, a missa às 16 horas. Não teremos o expediente aqui na secretaria segunda e terça-feira. Na quarta-feira de cinzas, dia de jejum e abstinência, e é o início da quaresma e da campanha da fraternidade, nós vamos ter missa às 7h30 da manhã, às 16 horas da tarde e às 19h30 com a imposição das cinzas. Sexta-feira, a partir de sexta-feira, dia 16, nós também vamos iniciar as vias sacras todas as sextas-feiras durante a quaresma, às 20 horas aqui na nossa paróquia, nós vamos ter a via sacra. E a gente convida aí as famílias a virem participar, desse sacrifício de Jesus, na realidade, para que possamos também nós representarmos durante esta quaresma essa via sacra, fazermos os nossos esforços, e compartilhar, vivendo o que Jesus viveu nessas estações, nessa história, durante essas sextas-feiras. A gente colocou às 20 horas, porque dá tempo de todo mundo sair do trabalho, dar uma passadinha em casa e depois dar uma chegadinha aqui na igreja. Então é esse convite para todos vocês virem nas sextas-feiras participar da Via Sacra. E reforçando, o dia 20 de fevereiro começa a Escola da Fé, e será estudado as cartas de São Paulo. Fica o convite para quem quiser participar, vai ser toda terça-feira a partir do dia 20, é um estudo das cartas paulinas. É o Padre Maurício que vai ministrar este estudo, ele é da Consolata, então seria muito interessante quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, também fica esse convite aí toda terça-feira à noite. E nós temos um convite aqui, o senhor Francisco vai fazer um convite à comunidade para quem quer aprender a orar, para aprender a viver. Bom dia a todos. Bom dia. Sendo a oração na atividade vital, todas as quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, 7h30 às 9h30 da noite, teremos as oficinas de oração e vida, e os interessados podem fazer as inscrições na secretaria, São 15 encontros. Iniciaremos dia 22 de fevereiro, para as quintas-feiras. Saindo aqui pela porta esquerda, vocês vão ver os cartazes que tem ali, vocês terão informações e fotos do Frei Fundador Inácio Matanaga, espanhol, que é o Frei Capuchinho. E também vão ver a aprovação das oficinas pelo Papa João II, Paulo II, como Associação Internacional Privada de Fiéis, em 27 de outubro de 77. Todos os livros são cadastrados no Vaticano. Tem também a foto da coordenadora internacional, Dona Maria Inês Rojas, e nós temos uma coordenadora internacional e também temos a estadual e a municipal. Estamos em 40 países. Convidamos a todos, não é só a mulher, não é só a mulher que ora, reza, não. É o marido, é a família toda. O solteiro, a solteira, o namorado, a namorada. A oração e a fé tem que estar na família construída e a família construída. Aprender a orar para aprender a viver. Conheça as oficinas de oração e vida e percorra o caminho do encontro de Deus ao encanto da vida. Com a metodologia ensinada pelo Frei e com as disciplinas ininterruptas, chega-se a uma transformação de vida, estabilizando-se emocionalmente, tendo alegria de viver. É o divino e humano, Deus e nós caminhando juntos. À luz
Aí na escola também, hoje teremos só para adultos, né? Mas também o Frei fez para as crianças. Quem sabe mais tarde teremos para as crianças, né? E é a família toda reunida a rezar desde criança. A cada passo que damos, temos mais sede pela palavra e o contato com o Senhor. Penso como é rica a palavra e como esse mundo seria maravilhoso. Todos somos irmãos. Também aprendemos a apreciar toda a riqueza que Deus nos dá, o céu, a terra, de onde tiramos o alimento, a água que saciamos a nossa sede, os animais, as flores, tudo. Ter piedade com o próximo, como o Padre falou, né? A gente esquece daquele que está na rua, né? Puderam usar aquele idoso que está sozinho, né? Tem tanta coisa linda. E a riqueza da Bíblia, gente, esse mundo realmente seria maravilhoso. No transcorrer das reuniões, somos conduzidos a relacionar-se com Deus como um amigo, manusear a Bíblia e entender o que Deus quer nos dizer. Orar com a Bíblia, sentindo a presença de Deus, seu consolo, sua força e sua paz. Libertar-se das tristezas, ansiedades e angústias mentais. A gente vai aprender a nos administrar segundo a palavra, né? Livrar-se dos ressentimentos, conciliar as relações na família, no trabalho e na comunidade, né? Sempre estar alerta, né? Aqueles impulsos nervosos que nós temos. Bom, peraí, não é assim. Às vezes, mesmo sabendo, nós cometemos os erros, né? Mas você vai se vigiando, se administrando, né? Enfrentar com sabedoria e serenidade os desafios do dia a dia. Sempre uma mente sã, sempre não nos deixando levar por pensamentos negativos, né? Sempre retrucando, não é isso, para com isso. Ser mais saudável, alegre, livre e feliz. Bom, vamos resumir em 5 motivos para você participar da oficina. Ter mais intimidade com Deus, ler e entender o que Deus fala através da Bíblia, aprender novas maneiras de orar, se libertar da angústia e depressão, se relacionar melhor consigo e com os outros. Isso é um caminhar paulatino, né? Não é vou fazer a oficina para tudo resolvido, né? Mas tem que todos os dias falar com Deus. Isso é esperança.